28 de setembro, Camaçari comemora hoje 260 anos de emancipação política. Na reportagem sobre o aniversário da cidade, as narrativas populares da memória de Camaçari. O último especial sobre o Rio Camaçari, vamos mostrar as obras de revitalização. Fanfarras levam muito mais que brilho aos desfiles cívicos. Você vai conhecer o trabalho da Fanpop como escola de formação musical de jovens. E você vai ver também um pouco da produção e consumo de alimentos orgânicos em Camaçari. Hoje é sexta-feira e o Jornal da Câmara começa agora. Camaçari comemora hoje 260 anos de emancipação política. E na série de reportagens sobre o aniversário da cidade, você vai conhecer um pouco das narrativas de alguns personagens que fixam e transmitem as memórias da história da cidade. A reportagem é de Fernanda Santana. Roberval nasceu em Camaçari na época em que os bebês da cidade ainda eram amparados por parteiras. O arquivista de 57 anos lembra da cidade como estância hidronatural, que tinha nos rios o principal meio de trabalho para as lavadeiras e diversão para crianças e adultos. Uma cidade pequena com riquezas naturais. Rios excelentes. Esse rio que corta a cidade hoje, que é um grande esgoto, coisa ridícula, me perdoe, era a melhor atração que a cidade tinha. O rio era de águas limpas. Você podia abrir a boca e beber água que você não contraía nem cistosoma. E minha mãe era lavadeira, lavava de ganho e também catava mangabas no mato para poder vender. E nessa gestão que a gente saía daqui para Montegordo, para Embebe, para Jauá, para Vila de Abrantes, saímos por aí com um balaio na cabeça catando mangaba para botar ela moquecada para chegar no sábado vender na sorveteria. A relação com os rios da cidade é também uma das principais recordações de Fransul, junto com a movimentação da chegada dos trens na estação. O oftalmologista e ex-vereador precisou estudar fora, mas se alegra por poder exercer o ofício que escolheu na cidade natal. Eu tive uma infância aqui maravilhosa, subia em árvore, andava, corria, tomava banho de rio, andava de bicicleta. Essa era a liberdade, né? Aí tomava banho de rio, quando era 5h30, 6h, vinha para casa. Tinha uma senhora que vendia mingau de milho ali, a gente parava, tomava um mingau de milho e ia para casa dormir e curtir a ressaca. Então Camaçari é assim, né? E tinha as festas, né? Tinha a festa de Santo Mais, tinha a festa de Sábado da Aleluia, tinha micareta, né? Então isso era uma cidade, embora pequena, mas efervescente. Além dos filhos da terra, Camaçari é marcada pela presença de pessoas que vieram para o município em busca de oportunidades de trabalho, especialmente no polo. É uma população com mais de 40 anos que viu a cidade se urbanizar. A fundação do polo petroquímico, que foi algo que na época chamou muito a atenção e atraiu milhares de pessoas para a cidade. Pessoas que tinham formação, pessoas que não tinham formação, pessoas que vinham com suas famílias e assim surgiram diversos bairros na cidade, as glebas, né? Gleba A, Gleba C, Gleba E. Pretendo voltar daqui com toda imaginação. O repentista Buli Buli é uma das personalidades da cidade que chegou ao município no período da instalação do polo. Antes de assumir a música como profissão, ele trabalhava como calceteiro, profissional que constrói calçadas. E foi por conta deste trabalho que ele veio a primeira vez para Camaçari. Depois de mais alguns períodos a trabalho no município, ele optou pela música como profissão e fixou residência na cidade. E tudo que eu tenho na vida foi Camaçari quem deu. Mas que Camaçari me escolheu, entendeu? E eu depois não tive saída mais das algemas dela, disse então tá certo,
vamos andar junto, mas ela primeiro foi quem me escolheu. Eu tinha a profissão de calceteiro, aliás tenho, o saber não se afasta tanto para você se tornar um ex. Eu posso não estar fazendo mais esse trabalho pela falta de reflexo, de resistência, mas também pela... Não tenho mais necessidade, graças a Deus, eu tenho como ganhar o pão sem precisar e dobrar o espinhaço de fazer calçamento. Ou então, sem mesmo ir para lá administrar, que eu também poderia, que eu comecei como auxiliar e terminei como contramestre, né? Eu tenho paz na minha vida e amor no meu coração. Geni também está no grupo das pessoas que vieram para Camaçari por conta do trabalho. O humorista é quem dá vida ao personagem Matilde e foi nas andanças da arte que ele definiu Camaçari como seu lugar de residência. Camaçari é uma cidade rica e as pessoas têm interesse em vir para aqui. Então essa oportunidade de vir, de me vir para aqui, foi isso que me deu essa motivação. Nascidos na cidade ou filhos adotivos, o amor pelo lugar onde moram é o que une este povo de muitas faces. Camaçari é uma cidade de coração grande, que recebeu uma grande quantidade de pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Camaçari e traz na sua forma de ser esse abraçar. E estamos aqui até hoje, até quando Deus permitir. Parabéns, Camaçari, pelos 260 anos. 260 anos, não é brincadeira não. Parabéns, Camaçari, Deus abençoe o teu chão, Deus abençoe os teus filhos, vai dando manutenção. Maravilha essa matéria, né? Além de Buli Buli e de Geni, figuras ilustres, quantos outros filhos ilustres esta terra não tem, não é verdade? Parabéns, Camaçari. Olha, a cobertura completa sobre o desfile cívico realizado hoje na Avenida 28 de Setembro, você vai acompanhar no Jornal da Câmara da próxima segunda-feira. Com a popularização das transações de cartão de crédito pela internet, o número de fraudes já passa de 920 mil somente este ano. Os golpes têm como objetivo roubar dados financeiros de consumidores e depois clonar os cartões. Já são quase 4 fraudes por minuto. Os números foram levantados pelo Laboratório de Cibersegurança de uma empresa especializada que coleta e gera dados a partir de uma base de 20 milhões de computadores. Embora não haja dados comparativos anteriores, o setor está preocupado com o crescimento destas ações. E olha só, além dessas fraudes cibernéticas, também vem aumentando os chamados crimes de engenharia social, que são golpes em que as vítimas são induzidas pelos criminosos por telefone a liberar seus dados e às vezes entregar os próprios cartões. O combate a essas fraudes é prejudicado pelo fato de que poucas pessoas registram queixa na polícia. E isso tem que realmente acabar. Se você foi prejudicado, procura a unidade policial, registra a queixa, porque assim eles vão ter uma base de dados de quantos crimes, os chamados crimes cibernéticos, estão acontecendo no nosso país. E na reportagem especial sobre o Rio Camaçari, você conhecerá as propostas de requalificação que serão executadas pela Prefeitura. Saiba mais na reportagem de Priscila Galo. O
projeto de revitalização integrada da bacia do Rio Camaçari foi anunciado na imprensa local em 2011 como a maior obra da história do município, com ações como construções de pontes, de unidades hidráulico-sanitária, recuperação do Horto e do Morro da Manteiga, ciclovia, entre outras. Em relação ao rio, a retirada do despejo de resíduos, drenagem, recuperação das encostas e eliminação das erosões. Houve um investimento anterior na ordem de 102 milhões, 82 milhões foram com recurso federal e 20 com recurso próprio. Porém, a Caixa Econômica, junto com a CGU, Ministério das Cidades, constatou que 25 milhões teriam que ser devolvidos. O prefeito Elinaldo fez um esforço conjunto com o governo e devolveu os 25 milhões. A obra de requalificação do Rio Camaçari foi retomada, com investimentos do governo federal superior a 22 milhões de reais, somados a recursos do município. Além de intervenções diretas no rio, também serão feitas intervenções nos afluentes, abrangendo 21 bairros da cidade que são impactados pela poluição. E agora, nesse primeiro momento, a gente está retomando a obra pela fase 2, iniciando com investimento de 22 milhões, que chegará a mais de 200 milhões. O programa tem como principal foco a recuperação e revitalização do Rio Camaçari, dos rios secundários e riachos que percorrem a área urbana da sede do município, no intuito de diminuir riscos de enchentes, desabamentos parciais e totais de moradias e pontes. Estamos iniciando a obra por 2 riachos afluentes do Rio Camaçari, Lama Preta e Estação Rodoviária. Serão feitas obras de macrodrenagem, revitalização urbanística, saneamento básico, esgotamento sanitário. Implantação de ciclovias, calçadas, praças e áreas públicas ao longo dos rios e córregos compreendidos no programa também estão contemplados no projeto. A obra está sendo retomada, é uma obra importantíssima para o município, que vai mudar, com certeza, a cara, e uma obra que vai gerar emprego e renda para a nossa população. A população de Camaçari aguarda esperançosa a recuperação do rio. A revitalização desse rio é muito importante, principalmente para as pessoas que moram perto. Tinha muita pesca, tinha muita criança que brincava naquele rio ali. Era importante para Camaçari. Tudo que vier de benefício para a cidade, que venha melhorar a comunidade das pessoas, eu acho bom, sim. Chegou a hora de conferir como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias. Será que vai dar praia? Pois é, vamos aguardar e vamos ver. Olha, de acordo com dados da meteorologia, hoje a previsão do tempo segue do mesmo jeito de ontem. Portanto, vai ter praia, vai ter sol e aumento de nuvens apenas no início da manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima fica em 28 e a mínima em 23 graus. Já no sabadão, a previsão do tempo muda. Será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Olha aí, praia 100%. A temperatura é de 28 a máxima e a mínima de 22 graus. Já para o domingão, segue daquela mesma forma, como todo mundo espera, hein? Sol com algumas nuvens, mas sem chover. A temperatura máxima, olha comigo aqui na tela, a máxima de 27 e a mínima de 23 graus. Então, prepara a garotada, leva todo mundo para a praia que vai dar tudo certo. No próximo bloco, a contribuição da fanfarra de parafuso na formação musical de jovens e aumentam as multas de celular ao volante. E você vai ver também um pouco da produção do consumo de alimentos orgânicos em Camaçari. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
Se um mosquito aparece, é sinal de atenção. Ele pode marcar mais que a sua pele ou seu corpo. Um simples mosquito pode marcar uma vida, e um simples gesto pode salvar. Elimine os criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Olha, não é novidade que alimentos orgânicos são mais indicados para a saúde. Isso porque são completamente livres de agrotóxicos ou produtos químicos. Saiba agora um pouco mais sobre a produção em Camaçari na reportagem de Priscila Galo. A saúde mental e física está relacionada à prática de exercícios físicos e a uma alimentação saudável, o que significa dar preferência ao consumo de vegetais, como legumes, frutas e verduras, ao invés de alimentos industrializados, ricos em gorduras e açúcares. Mas os vegetais maiores e mais bonitos podem ser exatamente aqueles que foram cultivados com mais aditivos químicos e agrotóxicos. A gente vai nos mercados, a gente vê aqueles alimentos grandes, aqueles pimentões imensos, aqueles tomates imensos, bonitos, e a gente se encanta porque, nossa, quanto mais bonito, melhor. Não. Quanto maior ele for, mais agrotóxico ele tem. A legislação brasileira é muito permissiva em relação ao uso de agrotóxicos. Cerca de 30% desses produtos que são proibidos em outros países, aqui são permitidos, apesar da Anvisa alertar para os perigos que podem trazer para o sistema endócrino e riscos de contaminação e intoxicação. Um outro projeto de lei, que também tramita no Congresso, prevê que os alimentos orgânicos só podem ser comercializados por pequenos produtores diretamente ao consumidor, restringindo ainda mais a venda desses alimentos que já encontram dificuldade de ser achados no mercado. O uso de agrotóxicos, eles vão matando o solo. Eles envenenam o solo, então eles deixam de ser mais produtivos. Dentro de uma proposta de hábitos mais saudáveis, os alimentos orgânicos e agroecológicos são aqueles produzidos de forma natural, sem uso de agrotóxicos. Enquanto a nomenclatura orgânicos possui uma legislação mais restritiva, os agroecológicos são aqueles produzidos pelas comunidades e comercializados em pequenas feiras. A agroecologia é o plantio sem uso de veneno, respeitando a natureza, né, com a ajuda vamos dizer assim, dos componentes ambientais de forma harmoniosa. O orgânico é quase a mesma coisa, a questão é que o orgânico tem uma normativa, tem uma lei que rege, então são mais severos. Exemplo, no agroecológico é permitido que você tenha um animal de estimação na propriedade, porque o produtor ele vai distanciar esse animal das hortas, exemplo. No orgânico não é permitido. O projeto de lei 457616 prevê que a venda dos orgânicos só poderá ser feita se o agricultor familiar integrar uma organização de controle social, cadastrada em órgãos fiscalizadores. O PL recebeu críticas por restringir ainda mais a comercialização de milhares de pequenos produtores e feirantes. A gente consegue ter uma fiscalização para a gente consegue consumir realmente aquilo que é orgânico como orgânico e não um alimento tido como orgânico, sendo que ele tem, em algum momento, ele passou um processo que não era orgânico. Em algum momento, ele passou pelo processo do uso do agrotóxico. Então, visando esse lado, a gente tem um grande benefício. A gente tem a comprovação do que a gente está consumindo. A gente não está levando o gato por lebre. O Conselho faz parte de uma legislação nacional, né, federal, onde toda cidade tem que ter a presença de um conselho, de um CMDS, né, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, para fiscalizar as ações, nesse caso nosso, que é o ConRural, as ações da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca. A gente estima que haja em torno de 1.200 agricultores produzindo sem agrotóxico aqui no município. Reuniões do Organismo de Controle Social são realizadas em Camaçari, a fim de orientar os produtores sobre a certificação e também estimular as produções de agroecológicos. Já sou da 5ª geração, né, do agroecológico, e nós nascemos, nos criamos dentro da agricultura
né, familiar. Então, desse meio a gente entende um pouco de tudo. Meus pais, eles eram plantadores de café, né, mas meus avós já mexiam com café, horta, criação de galinha, grandes criação de galinhas, já para manter o adubo para as plantas quando precisava, que naquela época a gente tinha terra muito boa, que não precisava de adubo, né? De uma certa forma a gente falava que não precisava, mas por quê? Porque a gente criava os animais no pasto vasto, então ali já era um adubo, a cada 6 meses que a gente mudava e fazia o plantio, a terra já era adubada, né, por eles em si. A gente usa bastante coisa, o ninho, a própria centronela, o próprio capim-santo, mas o mais importante é a pessoa, hoje em dia, a pessoa, vamos dizer assim, não querer coisas impossíveis, por exemplo, plantar couve na época do inverno. Nós temos problemas com couve na época do inverno, então, maxixe, tomate, pimentão. Aqui na região de Camaçari, na época da chuva, não adianta plantar, você só vai ter problema. Mesmo você usando um defensivo, você não consegue a produção. Seu José e sua família cuidam de 4 hectares de plantação na zona rural de Barra de Pojuca, sem uso de qualquer aditivo químico ou pesticida. Nem veneno, nada de agrotóxico aqui, tudo natural. Eu tenho tudo, tanto banana, graviola, goiaba, laranja, limão e todos os tipos de hortaliça. Olha, nos primeiros 7 meses deste ano, o número de multas aplicadas a quem usa celular ao volante teve um aumento de 33%, maior do que todo o ano passado. Os dados são do Registro Nacional de Infrações de Trânsito, mantido pelo Denatran. Foram aplicadas no período 759.700 multas em todo o país. Em 2017, esse tipo de infração gerou 571.600 multas. De acordo com a Associação de Medicina de Tráfego, o uso do celular ao volante já é responsável pela 3ª maior causa de mortes no trânsito no Brasil. Os acidentes de trânsito tiram a vida de mais de 37 mil pessoas por ano. Os estudos internacionais indicam que usar o celular ao dirigir é tão perigoso quanto conduzir um veículo sob efeito de álcool. Estima-se que teclar ou atender a uma ligação amplia em 400 vezes a chance de provocar um acidente. Até 2016, a infração média com o aumento do número de acidentes provocados pelo uso indevido do celular. O CTB passou a infração para gravíssima. E isso é um alerta para toda a população, não só aqui de Camaçari, como de todo o país. É necessário e é preciso que as pessoas tenham consciência e responsabilidade. Afinal de contas, o carro é um veículo de transporte, mas se for usado de forma indevida, ele pode matar. Vamos falar de música. A FANPOP, Fanfarra Popular de Parafuso, tem realizado um trabalho social e forma jovens e músicos que vão participar das comemorações em homenagem aos 260 anos da cidade. Veja na reportagem de Priscila Galo. A Fanfarra Popular de Parafuso, FANPOP, é uma das formações tradicionais de bandas de música de Camaçari. Desde 2014 a gente está à frente da FANPOP e graças a Deus a gente está vendo a evolução da FANPOP a cada dia, né? E a cada ano a gente vai vendo a FANPOP se destacando no cenário musical. Atualmente, a fanfarra tem cerca de 100 integrantes. São meninos, meninas, crianças, jovens e adultos. Quase todos são moradores de Parafuso. Então a gente está trazendo esses meninos com música, tirando das ruas, não está na rua, e são alunos que são da comunidade, que a gente conhece, que a gente está... Mesmo fora dos ensaios da banda, a gente está sempre ali, de olho, se vai em casa da gente, a gente dá aquele suporte, conversa. Então, é alunos que estão bem próximos da gente, que tem um crescimento, além do crescimento musical, né, que pode vir a se tornar mais na frente, como a gente tem o Leandro Leal, que é o maestro, pode se tornar um futuro maestro, né, e um futuro integrante de qualquer banda, porque
eles são capazes. A FAMPOP, Fanfarra Popular de Parafuso, com apenas 4 anos de existência, já participou de muitos campeonatos de fanfarras e concursos também na cidade e na região metropolitana. A ideia foi de a gente colocar a banda em competição, e assim, então com tão pouco tempo, com 4 anos de existência, a gente está disputando o nosso primeiro concurso de bandas e fanfarras da Bahia e a gente se sente muito orgulhoso de estar com esse jovem fazendo esse trabalho social dentro da nossa localidade, que isso é mais importante até de que esse troféu, porque o nosso troféu são eles, em vez de eles estão na rua, fazendo coisas erradas, estão aqui fazendo esse trabalho social lindo. O integrante mais novo tem 9 anos, os mais velhos cerca de 30 anos. Darley foi um dos primeiros integrantes da FAMPOP. Eu sempre gostei de música, aí o Valdir, que ajudou a fundar a banda, a gente sempre conversava muito, aí ele sempre me chamava para vir para a banda e eu sempre gostei, enfim. Ashley também está desde o início na FAMPOP. Grávida, ela acredita que seu filho também vai crescer na fanfarra. Eu comecei tocando cornetão, aí eu passei por bombardino, depois eu atabaque e agora eu só parei no prato por causa da gestação. E você acha que quando ele nascer vai ser FAMPOP também? Vai, é o mascotinho da FAMPOP. Os educadores da FAMPOP trabalham voluntariamente. O presidente da banda aguarda a chance de um convênio a ser firmado com a prefeitura, para melhorar ainda mais a qualidade da banda. A grande parte dos nossos professores são daqui, são alunos também, Tem até o nosso professor aqui do coreográfico, Anderson, tem Leandro Leal e tem um que é do centro de Camaçari, mas assim, são professores que não são remunerados, fazem um trabalho mesmo, social, voluntário, porque gostam. A FAMPOP é uma das atrações do desfile cívico em comemoração aos 260 anos da cidade. É bom, divertido participar. É uma coisa diferente, nova, é uma sensação. Todo momento você está com uma sensação diferente, todos os lugares, todas as apresentações. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Para rever as reportagens exibidas no nosso telejornal, você pode acessar a nossa página no Face e também no YouTube. Para enviar sugestões de pauta, encaminhe aí para o nosso WhatsApp. O número é o 98183-9287. Continue com a nossa programação e em seguida está chegando o Esporte Total Camaçari. Tenha um excelente dia e um bom final de semana. Tchau, tchau.